Então, bom dia a todos. Estamos começando mais uma aula. Estamos segundo a minha conta, é a 8ª, né? Isso mesmo. Então, 8ª aula dessa série Tudo Entregarei. Nós temos visto muito sobre comportamento e interação, em modos até de relacionamento um com o outro e tal. Semana passada nós falamos sobre a pessoa que se envolve, né? Então, nós vimos que tem pessoas que são... tem um observador, tem aquele que... É isso, a Nena lembra, né? Vimos também... eu falei também numa aula anterior sobre escutatória e tal, mas a aula de hoje é sobre conversa ou maledicência. Se você recebeu o material durante a semana, tá lá no WhatsApp da igreja e tal, se você recebeu o material durante a semana, ele é muito sobre o não e tal, e eu entortei um pouquinho para trazer algo positivo também, acho que a gente precisa jogar para cima também. Mas sobre o bom falar, ou sobre qualidade do falar, sobre o jeito de falar, a gente tem... Isso não é apenas bíblico, né? Há sabedoria na Bíblia, mas no povo em geral também tem, né? A sabedoria popular também tem seu valor. Então, inclusive eu separei do próprio material da aula 2 provérbios que traziam lá, um provérbio japonês e um provérbio árabe. O provérbio japonês diz assim, ó: a língua tem só 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura. Né? O provérbio árabe fala assim: cuidado para que sua língua não corte o seu próprio pescoço. Mas veja que o falar é tão forte que não é no Brasil, não é em Portugal, não é nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo. A pessoa que fica em silêncio, a pessoa tem o direito de ficar em silêncio. Quando ela é acusada de alguma coisa, ela tem o direito de ficar em silêncio. Né? Exatamente, ela se recusa a falar. Eu não quero falar nada. Ah, mas o Estado, né, nós precisamos buscar a justiça. Busque. Ah, mas você é culpado. Tá bom. No direito, tanto no Brasil quanto nos Estados democráticos de direito, né? E aí é meio universal, assim, né? Em todo lugar. Claro, um ou outro lugar vai ter essas exceções, tá? Mas todo lugar que tem os princípios básicos do direito moderno, aquele que é acusado, ele tem o direito de ficar em silêncio. E ficar em silêncio não pode resultar em uma confissão de culpa, tal. É lógico que quando tem aqueles tribunais que são as pessoas, né, não é o juiz que está julgando ali, né, que vai decidir. São as pessoas do povo ali que estão decidindo. Aí vem um acusado e ele fica em silêncio, você não tem como garantir que aquelas pessoas comuns, que não são pessoas do direito, não vão tomar aquele silêncio como uma confissão. Mas do ponto de vista de fundamento jurídico, o juiz, por exemplo, não pode condenar alguém porque ela ficou em silêncio. Eu fiquei em silêncio. Ah, mas e a justiça não conseguiu provar e vai liberar um culpado? Pois é o custo da justiça. Assim como a justiça tem direitos, né, que é o direito de aplicar a força, o direito de romper a propriedade privada, o direito, né, de impor uma pena a alguém, ela também tem um custo para isso. E o custo é ela ter que mexer a máquina e produzir a prova para condenar o culpado. Então, ficar em silêncio, mesmo quando você é culpado, é um direito da pessoa. Né? Eu, quando faço as traduções lá nas audiências, já falo assim, olha, você tem o direito de ficar em silêncio e não responder não te traz nenhum prejuízo. É literalmente isso que eu falo em espanhol, né, quando eu estou traduzindo lá nas audiências. Então, veja que o silêncio, o não falar, que é isso, né? O silêncio. O não falar é uma medida até de proteção. Por isso, bastante cuidado, né?
ao falar. Você vê, aqui são dois versículos bem interessantes. O primeiro é de ataque a um outro, e o segundo é de ataque a si mesmo. O seu próprio pescoço. Né? O primeiro é a língua, né? Uma pequena parte do corpo que é capaz de matar alguém muito maior. Então, um pequeno consegue matar um maior, né? Usando a língua. Agora, o segundo versículo é dele, o segundo provérbio, perdão, é dele atacando a si mesmo, né? Ou seja, a língua tanto que pode ferir um homem de 2... A língua consegue matar um homem de 2 metros de altura. O problema é que você pode ter 2 metros de altura. Então, por isso, os cuidados vão falar usando os dois provérbios. Mas a gente não está aqui só para estudar provérbios. Vamos ver se tem algum versículo que caminha nessa direção também? Se você trouxe sua Bíblia, você pode pegar lá João 1, versículos 3, 4 e 5. E aí nós vamos ver o poder da palavra. Então, o poder da palavra tem ali, ó. A palavra, ela é o construir da palavra, o construto, o externar da palavra é tão forte que diz João capítulo 1, que é por meio da palavra que Deus fez todas as coisas. E nada do que existia foi feito sem a palavra. E aí ele usa essa ideia da força da palavra para mostrar, né, quem é a grande realização de Deus na figura de Jesus. A palavra era a fonte de vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Então veja que João vai usar essa ideia da construção da palavra para mostrar a construção que é feita do mundo através de Cristo Jesus. Depois ele vai continuar, né? Aí ele vai falar de João Batista, que traz o anúncio da palavra, né? Que é o último profeta do Velho Testamento, ou seja, o último profeta que vai dizer que está vindo o Messias. Eu sei que João Batista está no Novo Testamento, mas é o último do Velho, é o último com a mensagem de Velho Testamento. Virá o Messias, virá o Messias, virá o Messias. E depois de João Batista, a mensagem do profeta mudou. Aí já é uma mensagem de Novo Testamento. Porque aí eles dizem, já veio o profeta. Né? Já veio o Messias. Né? Então, até João Batista, Velho Testamento. Então, ele está dizendo aqui, ó, é através da palavra que Deus constrói as coisas. Né? E aí, quando ele vai fazer essa alusão lá com a construção de Gênesis, e quando a gente vai ver em Gênesis 1, é assim, né? Deus disse, ou seja, Deus proferiu estas palavras e elas aconteceram. Ou seja, quando você profere uma palavra, significa que ela já tomou corpo no mundo. Passou a existir. Ainda que seja no mundo das ideias, usando um conceito platônico aqui, né? Ainda que seja no mundo das ideias, mas ela já tem uma eventual existência. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando abre a boca, toma cuidado. Porque às vezes o que a gente constrói não é muito legal. E aí quando a gente bota para fora, vão ver que a ideia não é tão legal. Isso é o que diz Provérbios 17 e 28, se você quiser conferir lá. Provérbios 17 e 28 fala isso. Se você não é alguém muito esperto, fique quieto. Que aí você pode até passar por esperto. Faz cara de inteligente. Não estou entendendo nada, mas tudo bem. Provérbio 17, 28 fala isso. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente. Exatamente. Né? Tá ali quieto, fazendo cara de admiração. Olha só a concentração dele. E a pessoa tá ali, a cabeça tá longe. Mas você não tá vendo, você não sabe, você acha que a pessoa sabe. Né? Então, por isso, o tanto cuidado, tanta atenção e tanta prudência no uso das palavras.
Mas eu volto ao provérbio japonês. Da língua, com só 8 centímetros de comprimento, conseguir matar um homem de 2 metros de altura. Por isso, o nosso material vai levantar 3 pontos bem interessantes. Sobre o mau uso das palavras, sobre o mau efeito das palavras e o principal de todos, sobre o mau controle das palavras. Porque mau uso e mau efeito acontece. Agora, mau controle é mais difícil ainda. Vamos lá? Aproveita que você já está em Provérbios 17, vai um capítulo para frente e vai para o 18. Provérbios 18, 21. Então, falando sobre mau uso das palavras, Provérbios 18, 21, nós vamos usar bastante provérbios hoje, porque ele fala muito sobre o falar, tá? A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Olha só. Então, a língua pode trazer tanto morte quanto vida. Então, um mau uso da palavra é usá-la justamente para o mal, para trazer a morte. Ou, na minha versão, diz assim, ó, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras. E qual que é o final do versículo para quem usa bem suas palavras? Comerá do seu fruto. Aí diz comerá do seu fruto? Como dizia a sua versão? Arcará com as consequências. E arcar com uma consequência boa, tudo bem, né? Agora, arcar com uma consequência ruim, também, né? Como diz a sua versão? Comerá do fruto? A minha diz assim, você será recompensado. Ou seja, quem faz bom uso da palavra é recompensado por isso. Eu mesmo tenho isso no dia a dia. Porque quando eu estou fazendo lá uma interpretação, por exemplo, né, estou fazendo a tradução de um texto, eu estou usando as palavras, literalmente, para botar o feijão dentro de casa. Né? Vocês já perceberam que o trabalho do tradutor é isso? Usar as palavras, usar bem as palavras de um lado para outro lado, né? No meu caso, não é usar boas palavras no sentido de crescimento da pessoa, mas é usar bem no sentido de precisão. Fulano disse isso em português e precisamente quer dizer isso em espanhol, ou o contrário, né? Então, fazer um mau uso das palavras pode literalmente destruir uma vida. E aí, aqui é lógico que é muito mais do campo moral, né? Do campo do respeito, mas um professor, por exemplo, que não incentive seus alunos, ou um professor que às vezes sabe, não tem uma palavra, né, de incentivo para o aluno, como desmotiva aquela turma, como pode acabar com uma... Às vezes a gente vê adultos assim, mas eu me xingavam, né, eu sofria bullying, tal, alguma coisa, como aquilo destruiu a vida da pessoa, né? Eu lembro uma vez que eu já contei isso aqui, talvez vocês não lembrem disso, mas eu cheguei na sala e a sala estava meio turbulenta. E os alunos estavam reclamando do professor que tinha saído antes. Ele já saiu sem me cumprimentar, eu vi que a aula não tinha sido boa, tal. E daí ele tinha brigado com o aluno. E os outros alunos tinham achado injustiça. Eu também não dou muita trela, né? Então, não fico me metendo na briga dos outros. Mas os outros alunos tinham achado injusto que o professor tivesse brigado com ele. E aí, eu cheguei na sala, vi que o clima estava tenso, e aí, falei, o que aconteceu? Não, porque o professor fulano falou... Aí eu falei, bom, na minha aula não tem problema. Vocês sabem que eu odeio a todos igual. Aí eles deram risada. Falei, como assim, professor, você odeia a gente? Falei, não, eu não disse que eu odeio ninguém, eu falei que eu odeio a todos igual. Talvez o meu ódio por todos vocês seja 0. Então o meu ódio por vocês é igual, é 0. Né? Aí o que eu fiz? Fiz uma piada, quebrei o clima ali. Porque eles estavam, né, na tensão da raiva, porque estavam todos os alunos se sentindo injustiçados contra o professor. Já tinha trocado o professor, mas a figura era a mesma. Chegou o outro professor, chegou o outro injusto aí. Chegou o outro com poder que vai dar uma chicotada na gente.
Aí eu faço uma piada, vamos lá, gente, toca a vida, tal, segue igual, pronto. Segue a vida. Ignora para fazer cada coisa. Então, a gente fazer um bom uso da palavra é isso. Você saber que tem hora que você tem que dizer, dar a pancada. Tem hora que você tem que abrandar, né? E aí você acaba recebendo a recompensa. Mas sobre o efeito, às vezes você faz uso da palavra na maior das boas intenções. Com todo mundo aqui já aconteceu. Já aconteceu com você de você explicar uma coisa e a pessoa entender outra? Claro que sim. E se você é casado, então acontece isso semanalmente. Não é? Que raiva que eu tenho de uma senhora que mora lá em casa, que eu falo assim, tô com dor. Vai tomar remédio. Não, eu só quero que ouça a criatura. Se eu quiser tomar remédio, eu tomo remédio. Não fala nada. Pode deixar. Se eu quiser remédio, eu peço remédio. Eu tô com dor, me deixa com a minha dor. Eu não gosto de tomar remédio. Remédio é o último recurso. Então, você não fez nada de mal. Na primeira é um mau uso da palavra. Na segunda, você fez um uso normal da palavra. Mas ela criou um mau efeito. Aí nós vamos sair um pouco de Provérbios. Vamos lá para Zacarias. Agora quase Novo Testamento, né? Zacarias, capítulo 8, versículos 16 e 17. Estas são as coisas que deveis fazer. Qual é a verdade de cada um com o seu próximo? Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ameis o juramento falso. Porque todas estas são coisas que eu odeio. Então veja bem, que ele está ali dando uma recomendação de justiça, dizendo assim, ó, falem a verdade. Mas ele tem uma segunda recomendação assim, ali, que diz assim, ó, não façam planos para prejudicar uns aos outros, ou como diz ali, não... Lê de novo, por favor, pastor Pedro. E nenhum de vós pense mal. Não pense mal contra o seu próximo. Então, se alguém disse A, não é ele disse A porque ele quer B ou porque ele quer distorcer para B. Entendeu? Não fique achando que ele está dizendo assim, ó, seja verdadeiro no dizer. E não seja, e quando ouvir, não fique procurando meandros do que, né, achando que o outro está dizendo alguma coisa por trás. Tal. Vocês já viram aqueles programas de polícia nos aeroportos? Quando prende traficante, quando prende... Tal. Já viram como é que é? Chega lá a pessoa, e ele fala assim, você está indo para onde? Ah, eu tô indo para, sei lá, né? Vai do Brasil para Paris. E quando você comprou a sua passagem? Ah, eu comprei semana passada. Peraí, ninguém sai do Brasil para Paris, para França, comprando a passagem de uma semana para outra. Por quê? Porque é muito caro. Né? Quando você compra a passagem assim, em cima da hora, é muito caro. Né? E você faz o quê no Brasil? Ah, não, eu trabalho vendendo roupa na rua. Ou trabalho numa lojinha e tal. Não é o tipo de gente que costuma comprar passagem em cima da hora. E aí você vai vendo que cada pergunta que o agente faz, a pessoa tem uma desculpa. Só que essa desculpa é tão furada que gera uma nova pergunta. Que daí gera uma nova desculpa. Não, mas e quando você pagou na passagem? Ah, não sei, porque foi meu primo que pagou. Tá, mas teu primo comprou tua passagem por quê? Ah, porque eu vou pagando depois para ele em parcela. Tá, e como é que você vai pagar as parcelas se você não sabe quanto foi? Ah, não, é que ele vai fazendo isso pra mim. Tá, por que teu primo... Ou, onde você tá indo? Eu tô indo pra Tailândia. Fazer o quê? Visitar meu namorado. Como chama o namorado? Como é que era? Ele dizia, não sei, né? Ling. Tá, mas não tem sobrenome? Ah, não. Tá, e você tem uma foto da internet com o seu namorado? Não. Você já viu o seu namorado? Não. Aí o agente falou, então tá bom, então vamos abrir a sua mala aqui. E não tem talco na Tailândia, que você está levando talco? Sabe que era talco, né? Outra, como é que era? Ah, a gente viu essa semana o rapaz indo... acho que ele estava vindo para a Espanha, né? Que ele conversou com a mãe, ia conversar com a mãe.
Acho que era para Espanha. Era da América do Sul para Espanha. E aí, quem comprou a sua passagem? Minha mãe. Quem pagou? Minha mãe. E a reserva do hotel? Quem fez? Minha mãe. Aí você tem. Quanto foi? Ah, não sei, foi minha mãe, foi no cartão dela tal. Ah, tá bom, né? A mãe, às vezes a mãe tem um histórico bancário maior, tem um limite no cartão maior, tudo bem, a mãe comprou tal. Tá aí, cadê a conversa sua com a sua mãe? Rapaz, tá aqui no telefone. Tinha no WhatsApp dele com a mãe umas 4 ou 5 linhas. Ah, você começou a conversar com sua mãe então ontem. Ah, então tá bom. Então, já avisou ali na porta do avião. Pode fechar a porta que ele não vai embarcar. Vamos comigo. Já levou, e dali, né, já ganhou um par de pulseiras bonitinho, cromado e tal, e vai. Né? Sabe? Fala umas coisas assim que você vê que não tem nexo, que não... Não, fala a verdade. Fala a verdade. Não custa falar a verdade. Então, às vezes acontece, às vezes você de bom coração fala alguma coisa super de boa. A outra pessoa, porque tem marcas, porque tem cicatrizes, porque não entendeu. Às vezes só não entendeu. E acaba interpretando mal. O que o versículo está dizendo é o seguinte: seja tão honesto que a pessoa, quando não entendeu algo, diz assim, peraí, mas é estranho fulano dizer tal coisa. Isso é muito estranho. Deixa eu esclarecer com ele, porque nunca disse esse tipo de coisa. Nunca agiu assim. É uma pessoa transparente. Então, deixa eu entender melhor isso. Me explica melhor isso. Né? Nós não criarmos essas interpretações mal feitas por trás, mas também não esperarmos isso do outro. Né? Isso é um relacionamento honesto. Olha, eu não gostei disso. Olha, eu não gosto disso. Eu não gosto quando faz tal coisa. Mas isso, então, né, esse efeito, a gente não pode, né, acontece, e por isso relacionamentos sinceros ou conversas sinceras crescem, mas às vezes também precisa ter um bom controle das palavras. E controle, inclusive, é do não falar. Volta lá para Provérbios 17. Nós tínhamos visto o 20... Deixa eu colar aqui. O 28. E agora vamos ver o 27. Que a gente viu lá com o 28 que o tolo, se ficar quieto, passa por sábio. Mas o que diz o 27? A minha versão diz assim, ó, quem controla as palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Né? Então, nos dois a gente vê esse verbo, que é o controle das palavras. É não dizer o que não deve dizer na hora que quer dizer. Mas é essa ideia que nós vamos vir a partir de agora. Então, nós estamos vendo o mau uso. Então, nós não estamos aqui só para bater em conta. Nós vamos também ver o bom uso das palavras. Né? Então, quando eu penso em bom uso das palavras, é exatamente isso. Para que eu vou usar, então? Qual é a disciplina, qual é a direção que eu tenho que dar, então, com as minhas palavras? Vamos lá? Salmo 120. O salmista, no Salmo 120, expõe um desejo. Salmo 120, versículo 2. Salmo 120, versículo 2 diz... Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Ele fala assim, olha, Senhor, me ajude, né, ou me permita que eu não tenha lábios mentirosos e uma língua enganadora. Ou seja, eu não quero fazer um uso de más palavras. Né? Eu não quero ter uma boca que fale mentiras e eu não quero ter uma língua que engane. Né? Ou seja, como disse lá em Zacarias, não falar mentira é o que Zacarias está dizendo, falem a verdade. Enganar é colocar pedras de tropeço no meio das palavras, ou seja, colocar segundas intenções onde colocou, que Zacarias lá falou, não tenham, né, não esperem segundas interpretações ali no meio, sejam transparentes no falar, né?
Salmo 120, versículo 2. Então, fazer o bom uso das palavras é isso. Ter uma linguagem precisa, ter uma linguagem correta. É lógico que a linguagem precisa e correta, às vezes, demanda contexto. Porque às vezes a gente não usa a linguagem precisa e aí acaba não dando, né? O outro acaba não entendendo, acaba entendendo diferente. Então tem que ver que às vezes nós precisamos ser mais honestos. Eu não gosto disso, eu gosto assim, não faça isso, vai por aqui que é melhor. Né? Linguagem precisa. Observe o contexto do que está sendo dito. Perceba quando uma pessoa está falando da outra. Quer ver uma pessoa quando quer menosprezar falar da outra, começa a fazer vozes. Ah, porque fulano falou. Fez vozes, você já jogou no lixo que a outra pessoa está falando. Verdade. Bom efeito das palavras. Vamos lá para Colossenses, Novo Testamento finalmente. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A minha diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como convém responder a cada um. Né? Isso é legal, né? Temperada com sal, né? E sabe do que sal tem gosto? Sal não tem gosto de nada. O sal, ele realça o sabor do outro. Então, você dizer algo é bacana. Agora, você dizer algo com sal traz mais sabor. É por isso, inclusive, que tem doce com sal hoje em dia. Vocês já viram caramelo salgado? Tudo bem que devia ser chocolate com sal, né? Tem gelados agora com sal. Quem resolveu pôr sal no gelado devia ser espancado em praça pública. Tudo bem, mas coloca para realçar sabor, né? Então, a ideia é essa, de ter temperança. Mas temperança também é uma palavra que a gente usa, tem duplo sentido aqui, né? Temperança, né, tem mais de um significado, também é a prudência, é o falar agradável, tal, né? Então, é a ideia de você produzir bons efeitos com a sua palavra. Sem falsidade. Né? E sempre com honestidade, né? Sempre com honestidade. Eu tinha um tio que já faleceu ele, mas ele dizia nunca diga defeito. Ele trabalhava com vidro, esses vidros assim de shopping, sabe essas portas de vidro grandona, tal, não sei o quê. E às vezes o construtor tinha feito e daí ele ia instalar o vidro. E ele dizia assim, não é? A viga que está torta, a porta não entra, né? Ele dizia assim, ele nunca dizia que ficou com defeito, ele sempre dizia assim, ficou um pontinho. Isso meu tio João Gabriel me ensinou. Aqui tem um pontinho. Nunca diga defeito, filho. Diga pontinho. Aqui ficou um pontinho. Olha, aqui nós vamos ter que mexer aqui no reboco, porque ficou um pontinho aqui. Ó, aqui nós vamos ter que cavar um pouquinho mais, vou ter que passar a talhadeira, porque vai entrar essa caixa aqui, ficou um pontinho sobrando aqui, então vai ter que ajustar aqui, entendeu? É sempre um pontinho. É melhor, né? Ó, isso daqui ficou com defeito. Então, tem aqui um pontinho para ajustar, tem um pontinho para arrumar, tem um pontinho para corrigir. Eu recebi aqui o seu trabalho, eu fiz alguns apontamentos, levantei aqui alguns pontinhos. Professor, toda página minha tem uma correção. Pois é, são vários pontinhos para deixar bonitinho, para deixar legal. Né? Pontinhos. Mas tem horas que, mesmo você apontar pontinhos, vai doer. Por isso precisa ter controle. Tem que saber a hora de responder. Tem hora de ficar quieto. Falou, tá bom, tá bom, tá bom. Você não vai dizer nada? Agora não. Aí é o controle. Agora sim nós vamos lá para Tiago. Vamos lá, Tiago 3, versículo 2. Tiago 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Todo mundo erra. Né? Para cá, para lá, todo mundo erra. Aqui, ali, todo mundo erra mais cedo ou mais tarde. Mas se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, quem consegue controlar a língua, consegue controlar tudo mais. Né? Quem consegue refrear a língua, consegue refrear tudo mais.
Mas eu trouxe ali um negócio que chama problema da confissão positiva, que provavelmente vocês já viram isso acontecer em igreja. Vocês sabem o que é confissão positiva? Não? Nunca ouviram falar de confissão positiva? Não? Já ouviram sim, só não sabem que o nome é esse. Vocês já viram que tem algumas igrejas com entendimento que diz assim, o que você, assim como Deus, ao dizer, ao falar, criou, e assim como Deus, ao dizer, as coisas acontecem, tantos desses versículos que nós estamos vendo que, ao dizer, as coisas acontecem, portanto, nós temos que fazer a confissão positiva. Nós temos que dizer que as coisas acontecem para daí elas acontecerem. Já viram isso? Né? Tá. Então é o seguinte, ao tentar fazer um bom uso das palavras, eu digo assim, eu vou conquistar um bom trabalho. E por isso, porque eu fiz uma confissão positiva, isso vai acontecer. Entendeu? Ou usam um terminho, que aí vai ser mais comum, que agora eu vou falar assim, que é eu determino tal coisa. Já viu isso, né? Então, essa questão do determinar, tudo bem, não há problema nenhum você apresentar os seus planos, não há problema nenhum você dizer assim, Deus, eu quero isso, Deus, eu desejo isso, dessa forma, dessa maneira. Entendeu? O problema da confissão positiva é o seguinte, é que eu coloco Deus como resolvedor das coisas que eu determinei. Então, quem passa a ser o soberano sou eu. Eu determino que seja assim. Eu determino que seja por aqui. Esse é o problema. O problema aqui é de coração, entendeu? Eu determino que seja assim, eu determino que seja desse lado. Então é o seguinte, tem coisas que tudo bem você determinar. Eu não aceito mais essa situação sobre a minha vida. Eu não aceito mais essa situação. Por quê? Porque essa situação está sob o meu controle e eu tenho a capacidade de mudá-la. Então eu, sobre a minha vida, nesse ponto eu ainda consigo controlar, eu não aceito mais essa situação. Aí tudo bem. Você está, a partir dali, botando um marco, dizendo, a partir daqui eu vou caminhar diferente. Tem que se fazer algo. Sim, exatamente. Agora, tem coisas, o problema da confissão positiva é exatamente isso, de quando não cabe a você. Eu determino que esse emprego já é meu. Tá. Então vai lá e avisa o dono da empresa. Não, mas Deus vai me dar. Não, senhor, eu quero esse emprego. Senhor, o emprego dos meus sonhos é esse. O senhor conhece meu coração, sabe que eu estou pronto para isso, sabe que eu me preparei para esse emprego. Eu quero esse é o emprego dos meus sonhos. Apresenta os teus planos para Deus. Não há problema apresentar os planos para Deus. O problema é quando você chega nesse ponto da confissão positiva, ou seja, só acontece porque eu determino, ou seja, porque eu mando, e só quando eu mando acontece, entendeu? Sou eu que determino o que vai acontecer. Então esse é o problema da confissão positiva. Mas tem mais um, que é o ponto final, que eu queria ver com vocês, que é Mateus 7, versículos 1 e 2. Que com certeza alguém já disse para você quando você quis falar do pecado da pessoa. Não julgue e não serão julgados. Ok, e aí? Porque a maneira como julgarem e a medida que usarem para medir será usada também para vos medir a vocês. Ou seja, nós não temos o direito de julgar ninguém, certo? Errado. Nós temos o direito e o dever de julgar alguém. Nós temos o direito e o dever de julgar as pessoas. Porque quando nós não julgamos, nós estamos condenando essas pessoas ao inferno. Se eu não chegar para a pessoa e disser assim, o teu caminho é de perdição, essa pessoa, e aí eu estou julgando ela, essa pessoa nunca vai se converter. Meu irmão, esse teu caminho está errado. E lá na frente você vai pagar um alto preço por isso. O que ele está dizendo aí é o seguinte, não tem um julgamento hipócrita. A vara que você está usando é a que vai ser usada contra você. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, meu irmão, esse teu caminho é de perdição. Porque ele pode virar para mim e dizer assim, mas nós estamos caminhando de mão dada. Esse é o ponto. Entendeu? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que Jesus está proibindo aqui é o julgamento hipócrita.
quando nós vemos o defeito no outro, sem olhar o nosso. Agora, quando você chega para o seu irmão e fala assim, olha, o seu caminho está errado. E eu sei porque eu já caminhei esse caminho, já paguei um alto preço. E eu te amo a ponto de não deixar você passar pelas mesmas dores que eu passei. Ou de pagar o preço altíssimo que eu paguei. Ou porque eu conheço fulano que estava no mesmo caminho e se perdeu definitivamente. E eu amo você a tal ponto de dizer, você está errado, mas você ainda é resgatável. Vamos estabelecer uma nova caminhada e eu vou caminhar contigo. Entendeu? O que ele está dizendo ali, ó, não julguem de modo errado. Não usem uma medida indevida. Vocês já ouviram a expressão 2 pesos e 2 medidas? Está errado, né? O certo é 2 pesos ou 1 medida, ou 1 peso, 2 medidas. Né? Por quê? Porque você não pode usar um peso e ele medir 2 coisas. Na sacola do fulano que eu gosto, um peso é 1 quilo. Na do outro que eu não gosto, o mesmo peso é 2 quilos. Né? Para tomar dinheiro dele. Né? Então, ser honesto. Não julgue se você não tem condição de julgar. Não faça um julgamento indevido. Entendeu? Então, como a gente não pode ter essa hipocrisia. Agora, existem pontos em que você sabe que é errado. E aí você volta, então, na hora do julgamento, você volta no bom uso. Então, além de ter um bom controle, eu faço um bom uso. Eu uso as palavras para edificar a pessoa. Seu caminho é ruim, mas tem salvação. Seu caminho o futuro não é bom, mas tem um caminho melhor. Por esse caminho você está indo errado, por isso, mas há a possibilidade de voltar. E eu vou te ajudar nessa caminhada. Não é fácil? Tudo bem, mas nós vamos caminhar junto. Não é por aqui? Tudo bem, mas nós vamos então procurar ajuda. Eu não sei como ajudar, mas eu sei onde achar alguém que possa te ajudar. Te ajudo. Viu que legal? Então vamos encerrar por hoje.